Então a proposta do Evangelho para nós é: nasçam de novo, porque só nascendo de novo que nós teremos uma visão perfeita de como é a vida em Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria poder retornar a esta casa, estar com vocês, a todos que nos acompanham pela internet, ao vivo, ou de repente você está ouvindo depois. Quero deixar minha saudação de paz a vocês, que Deus possa vos abençoar. Você é muito bem-vindo para participar conosco deste momento de adoração, de entendimento da palavra. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui orando e intercedendo pela sua vida. Que Deus te abençoe aí onde você estiver. De repente você está acompanhando esse vídeo depois, num ônibus, num trem, de repente você está no seu quarto. Quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, que está aqui entre nós, também visita você aí, onde quer que tu estejas. Deus te abençoe, amém? Louvar a Deus pela vida desta juventude, louvar a vida, pela vida do pastor desta casa, por toda a família que está aqui envolvida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida, obrigado por vocês estarem sendo tão abençoados. Bom, a primeira vez que eu estou tendo esse doce privilégio de pregar com um cafezinho. Estou quase pedindo uma cadeira para eu poder sentar aqui e a gente conversar sobre o novo nascimento. Muito obrigado, tá, Diego? Que honra, muito obrigado mesmo. Bom, gente, uma vez feita essa palavra introdutória, né, que quase que eu fiquei sem o que dizer agora, diante do que já foi abordado, né, porque foi tão completo o assunto, né, que a gente fica até sem graça de onde começar agora. Mas eu quero ser fiel à proposta de vocês. Só que a gente vai trafegar por outro texto para falar as mesmas coisas. Porque é como Paulo disse, né? Eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, de vos pregar as mesmas coisas. Então a proposta desta noite, para você que está aqui, para você que nos acompanha, é a gente trabalhar sobre o novo nascimento. E eu quero falar sobre isso. Por que a necessidade no Evangelho da pregação do novo nascimento? Dentro da teologia, a gente chama essa matéria, que é uma matéria que está conectada a uma veia da teologia, que é a veia chamada doutrina da salvação. Na doutrina da salvação, que os teólogos chamam de soteriologia, na doutrina da salvação, nós temos algumas subdivisões a respeito de como se dá a salvação que nos foi ofertada em Cristo Jesus. E dentre estas operações da salvação, dentre estas manifestações da salvação, está a justificação, a santificação e a regeneração. Então, regeneração é o novo nascimento, que é um ponto da doutrina da salvação, que é um ponto da teologia. Então, por que a gente precisa estudar a regeneração? Porque a regeneração é o ponto que vai falar da nossa comunhão direta com a natureza divina. É a nossa natureza sendo conectada diretamente com a natureza divina, né? Não é novidade para ninguém que uma vez que o pecado entrou no mundo, nossa mente, nossa maneira de processar a vida, nossa maneira de enxergar a vida, ou seja, os óculos pelos quais enxergamos a vida, está marcado por um defeito, por uma irregularidade. O pecado condicionou a gente a enxergar a vida numa ótica que é uma ótica carnal, que é uma ótica humana, que é uma visão humana. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, que em Cristo Jesus podemos jogar o óculos fora e pegar de Deus a nossa nova essência, para vivermos de acordo com aquilo que Ele planejou para nós. Então eu quero tentar junto com vocês entender como o Evangelho se propõe a estabelecer em nós uma nova maneira de pensar. Porque a proposta do Evangelho é que a gente tire o velho para que o novo se estabeleça. Então vocês vão lembrar de algumas palavras de Jesus dentro de outro contexto, mas que aqui também pode servir para iluminar o entendimento. Ele diz: não se põe vinho novo em odres velhos, e nem se faz remendo de pano novo
em uma veste velha, porque você vai estragar a ambos. É perda de força, é perda de tempo, não há como aproveitar. Então a proposta do Evangelho não é melhorar o Jonatas, a proposta do Evangelho não é fazer um melhoramento de nós, um melhoramento de você. O Evangelho não quer melhorar você, o Evangelho quer matar esse eu falso, matar essa condicionante que você recebeu pelo pecado e estabelecer em você uma nova vida. Então, mais do que melhorar a você, o Evangelho quer te dar uma nova vida. Então, a proposta do Evangelho para nós é: nasçam de novo, porque só nascendo de novo que nós teremos uma visão perfeita de como é a vida em Deus. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Isso significa dizer o seguinte: significa dizer que a maneira como eu me vejo, a forma como eu me enxergo, a leitura que faço a respeito de mim, vai modificar a minha forma de ver a vida. Então é como você se vê, como você se lê, como você se interpreta, que faz de você ser quem você é, estar com quem você está e ter o que você tem. Então, por isso que a proposta do Evangelho não é mudar com quem você está, não é mudar o que você tem, e é mudar antes quem você é. Porque se mudar quem você é, se transformar esse teu quem, todas as demais coisas, elas serão automaticamente feitas numa releitura para você viver uma vida em Deus. Então, vamos comigo para a palavra de Deus. Eu quero começar por Ezequiel. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, o versículo é o versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. E aí você que está em casa, deve aparecer aí para você o versículo aí na tela do seu celular ou do seu computador. Então, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Eu quero ler a versão que está ali, ó. E lhes darei um coração, um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então veja, já aqui no profeta Ezequiel, Deus prenuncia que iria tirar o velho para colocar um novo. Agora, olha aí o mesmo profeta Ezequiel no capítulo 36, versículo 26. Capítulo 36, versículo 26, do profeta Ezequiel. Olha lá. E dar-vos-ei um coração novo. Veja, lá ele estava dizendo para a gente que ia tirar o coração de pedra. Aí olha o que ele vai dizer aqui: e porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, vou trazer algo novo sobre vocês. Eu vou dar a vocês um coração novo e um espírito novo. Aí ele diz: e eu vou tirar da vossa carne, novamente ele repete, o coração de pedra, e eu vou dar a vocês um coração de carne. Então veja, a profecia é: eu vou mudar vocês por dentro. Eu vou mudar vocês por dentro. Essa é a profecia. Então veja, quando a gente vai lá para João no capítulo 3, João no capítulo 3, que foi alvo da nossa meditação, e aí fica fácil da gente poder avançar porque você já ouviu a introdução, a gente vai ver que Jesus vai falar sobre nascer de novo. A expressão aqui, nascer de novo, é a ideia de nascer do alto. Então veja, Deus está dizendo: eu vou dar a vocês um coração novo, lá em Ezequiel. Então a profecia já dizia que Deus nos daria um coração novo.
E agora aqui Jesus está dizendo para ele, para Nicodemos: eu vou te dar, você precisa nascer de novo. A ideia que se forma aqui, eu não sei se eu já discuti isso com vocês, mas se eu não falei isso com vocês ainda, vamos falar agora, e se eu já falei, vou repetir para reforçar. Mas a ideia inicial aqui é a seguinte: a ideia é, Nicodemos está indo até Jesus, e Nicodemos diz o que para Jesus? Eu vejo que tu és um mestre vindo de Deus. Por que ele chega a essa conclusão? Por que ele conclui que Jesus é um mestre vindo de Deus? O texto vai dizer: porque ninguém faz os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for com ele. Então, imagine aqui a cena. A ideia é a seguinte: estou vindo até ti porque eu vi que os sinais que tu fazes demonstram que tu és um mestre vindo de Deus. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui é essa expressão mestre, né? Você vê que Nicodemos vai até Jesus ainda com uma visão religiosa. Ele se aproxima de Jesus com uma ideia religiosa. E o evangelho não é uma religião. O evangelho não é uma conexão com Deus. O evangelho não é proposta da gente fazer as pessoas irem a Deus. A gente não está nesse negócio aqui porque a gente está anunciando uma maneira de chegar a Deus. A gente está aqui, eu vou explicar isso melhor, para não ficar esse ponto de interrogação na cabeça de vocês que eu estou vendo aí agora. Mas a ideia aqui é, ele está se aproximando de Jesus com um cunho religioso, dizendo: tu és um mestre. Veja que ele não chega para Jesus dizendo: tu és o Senhor do universo, tu és o meu rei, tu és aquele que manda na minha vida. Ele chega dizendo: tu és um mestre. Porque mestre pressupõe alguém que orienta de maneira a transmitir um conteúdo, um ensino. Então ele está dizendo: olha, eu reconheço que os teus ensinamentos são ensinamentos vindos de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele está dizendo: eu estou apegado aos teus ensinos. E tem muita gente que está apegada aos ensinos de Jesus, que estuda Jesus e que não encontrou salvação. Porque viver a vida no evangelho não diz respeito ao tanto de conteúdo que eu tenho a respeito do que Jesus é e do que Jesus ensinou ou fez. Salvação é algo que envolve um acontecimento experimental, experiencial, em que você experimenta genuinamente a presença do Jesus vivo dentro de você. Só que isso ele não experimentou. Por quê? Porque ele está indo pelos sinais. Então aqui tem um ponto que eu preciso que vocês nunca esqueçam desse ponto. Os sinais não são para os filhos de Deus. Filhos de Deus não precisam de sinais. Eu ando em alguns lugares, né? Eu vou em alguns lugares. E quando eu vou em lugar que eu não conheço, geralmente eu me guio pelo Waze ou eu me guio pelas placas. Então, o Waze são as placas modernas. E as placas são as indicações modernas de um tempo passado, de quem antigamente tinha que parar para perguntar: onde é que fica tal lugar? Vai ali, vira aquela rua, entra não sei onde, passa, vai ter um morro. Aí você vai, aí mais na frente tu para, como é que eu chego? Aí ele fala: tu agora vira para a esquerda, entra na direita e tal. Então você vai seguindo os sinais que vão te dando, vão te indicando, vão dizendo: tu vai chegar em tal lugar, vai ter isso, vai ter aquilo, até você chegar ao seu destino. Então, quando você vai para algum lugar desconhecido, quando você está indo e você é um estrangeiro naquele lugar, você precisa de sinais para chegar lá. Você precisa de sinalização. Então, por exemplo, quando eu vim pregar aqui a primeira vez com vocês, eu precisava de sinal. Eu precisava do Waze dizendo: vai aqui, vira ali, entre acolá. Hoje eu não preciso mais. Por quê? Porque eu já não sou mais estrangeiro deste lugar. Neste lugar eu já tenho a minha habitação. Então, como esse lugar já não é algo estrangeiro para mim, eu não preciso mais de placas. A gente só precisa de placas para ir quando a gente é estrangeiro. Como a gente é estrangeiro, como a gente está indo visitar, imagine você, está indo, sei lá, vamos botar aí que você está indo para São Paulo. Você sai daqui para São Paulo, você vai encontrar uma série de placas indicando São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Essas placas são sinais de que quanto mais você caminha naquela direção, mais você está próximo de chegar à cidade de São Paulo. Só que se você para numa placa, bate uma foto, posta no seu Instagram,
As pessoas vão lá no seu Instagram, vão olhar e vão ver, rapaz, olha, ela está indo para São Paulo, gente. Que coisa linda, ele está indo para São Paulo. Vai pensar que você chegou em São Paulo pela foto que viu indicando a placa. Só que quando você postou aquela foto, foi ligar o carro, você ligou, deu um problema, uma pane elétrica e você não conseguiu mais sair dali daquela placa. Então, veja, você bateu uma foto no sinal, você indicou que estava indo para um lugar, mas você teve um problema e não chegou naquele lugar. Então, você que era um estrangeiro, que estava de viagem, não conseguiu chegar naquele local porque você parou na placa, parou no sinal. Assim é todo aquele que vem para o Evangelho, procurando somente os sinais, mas não entra no reino de Deus. Entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente fica longe de São Paulo, quando para numa placa que indica que São Paulo está a 300, 400, que está a 200 quilômetros de distância, assim também as pessoas que vêm à igreja procurando receber milagres, sinais, recebem os seus milagres, recebem os seus sinais, são abençoados no aspecto dos sinais, mas não têm um encontro com o reino de Deus. Aí olha o que Jesus vai dizer para Nicodemos no capítulo 3 de João, no versículo 3. Ele vai dizer, ô Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está aí no capítulo 3, versículo 3 de João. Então, o que Jesus está dizendo entre linhas, gente? Jesus está dizendo, Nicodemos, você sequer viu o reino de Deus. Ah, mas não é possível. Eu estava naquele culto que o senhor pregou, eu vi uma fileira de 20 assim, ó, levantando, só paralítico. Eu lembro daquele culto que o senhor fez lá em Canadá. Eu estava lá quando o senhor pegou a água, era só água, e o senhor transformou em vinho. Eu estava no culto que o senhor curou os cegos, eu vi os milagres acontecendo, eu vi com os meus olhos. Como que eu não vi o reino de Deus ainda? Aí Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, você não viu o reino de Deus porque você não é da mesma natureza que ele ainda. Entende a importância de nascer de novo? Porque enquanto você está atrás dos sinais, você é um estrangeiro tentando chegar em um lugar. Mas quando você é filho daquele lugar, você não precisa mais dos sinais, você sabe voltar para casa. Se soltar você em qualquer lugar desse planeta e falarem para você onde você está, você sabe voltar daquele lugar para casa. É só dizer onde você está. Então a gente sabe onde estamos. E a gente sabe que a gente está aqui em uma peregrinação. Nós estamos aqui de passagem, mas nós sabemos qual é o nosso lar, porque nós nascemos de lá, a nossa pátria celestial, e é para lá que nós estamos voltando. Por isso que filho de Deus não precisa de sinais. Então esse culto aqui podia não acontecer sinal nenhum, milagre nenhum, que a gente continuaria adorando e servindo a Deus. Sabe por quê? Porque a gente não está aqui por causa de um sinal de um lugar. A gente está aqui porque a gente sabe de onde somos e representamos este lugar onde quer que estejamos. Então Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, você não viu o reino de Deus ainda. Por que não viu? Porque você não é da mesma natureza que ele. Nicodemos não entende. Aí é por isso que é importante a leitura do Antigo Testamento que eu fiz com vocês. Por que eu li lá em Ezequiel e eu poderia ter lido outros textos, como por exemplo Salmo 51:10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Então eu poderia ter lido isso com vocês e vários outros textos que vai falar sobre essa ideia de Deus dizendo, eu vou tirar o velho, vou estabelecer o novo, vou criar algo novo, vou fazer em vocês algo novo. Então Deus está a todo tempo nos dizendo, eu vou tirar esse condicionamento que o pecado estabeleceu, essa sua mentalidade cheia de temores, cheia de dúvidas, cheia de ceticismos, cheia de questionamentos, cheia de indagações. Eu vou tirar esta mentalidade caída que só traz depressão, angústia, tristeza, dor, sofrimento. Você só pensa a vida a partir do medo, do pânico, do desastre, da tragédia. Aí Deus está dizendo, eu vou tirar essa mentalidade que está manchada de culpa e eu vou estabelecer em vocês algo novo. E esse novo vai fazer vocês enxergarem o reino de Deus, porque Jesus disse que o reino de Deus já está entre vós. Então a necessidade de nascer de novo é essa, porque esse nascer de novo é esse startar, é essa iniciação, é transpassar o portal, é você sair dessa mentalidade vazia que o pecado te condicionou e entrar numa mentalidade cheia, a fim de que você tenha
a mente de Cristo. Porque é isso que salva a gente. Gente, a salvação não é Deus livrando a gente do inferno. A salvação não é Deus tirando a gente do mundo ou tirando das garras do diabo. Jesus não foi para a cruz do Calvário para poder na cruz do Calvário vencer Satanás. Não, ele foi na cruz do Calvário para vencer o Jonatas, porque era o Jonatas que precisava estar pregado lá. E quando ele vai para lá, ele está dizendo: Jonatas, esse é o seu lugar, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então quem tem que morrer nesse processo sou eu, para que o novo nasça. E aí o eu que tem que morrer, obviamente que não é o eu físico, Jonatas, é o eu mentalidade subjugada, condicionada. Essa minha mente, que as pessoas acabam deixando as falas que receberam serem mais poderosas do que a essência que lhes constitui. Então você deixa a tua mente acreditar que a condição, o lugar que você mora, a roupa que você veste, os bens que você tem, determinem quem você é. Quando na verdade você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você é aquele ou aquela que Deus diz que você é. E é por isso que essa identificação com o divino é importante. A identificação com aquilo que Deus quer estabelecer. Então ele está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos não está entendendo, apesar de no Antigo Testamento ter vários textos que comprovam isso, e Nicodemos é um doutor do Antigo Testamento. Nicodemos ia brincar de Antigo Testamento hoje aqui. Se eu chegasse para ele e começasse a questionar ele sobre as coisas do Antigo Testamento, Nicodemos ia pegar um montão de texto aqui e ia brincar conosco. Só que ele não conseguia perceber qual era o espírito do que ele lia. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa para você: não é o tanto de letra que a gente tem, não é o tanto de conteúdo escrito que a gente leu, não é o tanto de informação que você acumulou, mas é a forma como você leu, é o olho que você usou, é a interpretação, é o espírito sendo soprado em você, é o espírito. Então a letra mata, mas o espírito vivifica. Agora, olha como que Jesus vai explicar isso para Nicodemos, e é isso que eu quero explicar para vocês sobre o que é o novo nascimento e como isso se dá. Então Jesus vai dizer: Nicodemos, você não viu o reino de Deus. Aí ele: como que pode nascer de novo, se tem que entrar no ventre, voltar a nascer? Aí Jesus disse: nada disso, nada disso. Na verdade eu vou te dizer uma coisa: a parada é o seguinte, você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito significa, para quem está nos ouvindo em casa, você que está ouvindo, nascer da água e do Espírito. Muita gente, e eu já perguntei isso para um monte de gente dando aula na igreja: o que é nascer da água e do Espírito? As pessoas pensam: é batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Eu já ouvi essas respostas assim direto, inclusive eu pensava que também era assim, só que não é isso. Por quê? Porque deixa eu explicar uma coisa para você. Apesar de o sacramento do batismo ser algo importante, o batismo ser algo importante, e apesar de o batismo com o Espírito Santo ser vital para a vida na igreja, principalmente para você ser enxertado no corpo, receber vida através do batismo do Espírito Santo, esses dois elementos, essas duas manifestações da fé, não podem se traduzir em verdades para uma nova criação. Por quê? Porque o gesto do batismo nas águas é um gesto exterior de algo que já aconteceu dentro. Portanto, o novo nascimento está sendo manifestado através do gesto, mas já aconteceu dentro. Então esse nascer da água e nascer do Espírito não pode ser uma manifestação externa, porque se você ficar, mais uma vez, dependente de uma manifestação externa para algo que é altamente espiritual, você mais uma vez vai estar vencido pela condição. Então, como você não pode estar vencido pela condição, Jesus não pode estar falando sobre nascer de novo, como sendo da água e do Espírito, como sendo um batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Não pode ser isso. Porque senão a gente teria um monte de gente que nasceu de novo e que hoje a gente sabe que está lá fora traficando, mas que foi batizado nas águas. E por que ele está lá fora traficando, está nas drogas, se ele nasceu de novo? E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Então veja, obviamente que o texto não está falando do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo. Do que o texto está falando? O texto está falando sobre elementos
que assim como existe no nascimento de uma criança, de um ser humano qualquer, também existe no nascimento espiritual. Quais são os dois elementos que a gente tem para nascer um ser humanozinho? Quais são os dois elementos? Gameta masculino e o gameta feminino. Nós temos o gameta feminino e o gameta masculino que se encontram num ambiente apropriado, acalorado, cheio de amor, envolvido por paixão. E ali naquele lugar, quando eles se beijam e se encontram, forma um novo ser humano. O ser humano é formado pela união de dois elementos, um gameta masculino e um feminino. Como é que a gente forma um novo ser divino, nascido de novo? Dois elementos, água e espírito. Água na palavra de Deus sempre foi símbolo, representação da própria palavra do Deus vivo. É a palavra liberada por Deus que faz nascer um novo filho de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. E aí deixa eu tomar um gole desse café antes que esfrie. Deixa eu explicar uma coisa para você. O novo filho de Deus, ele só pode nascer se for pelo poder da palavra de Deus. Ninguém nasce de novo sem o poder da palavra. E por que isso? Vou explicar isso para vocês. Porque a fé vem pelo quê? O ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Se todos nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, então não há nenhuma atitude minha para com Deus que possa fazer com que eu nasça de novo. Então, o Jonatas perdido e morto nos seus pecados jamais pode gerar um filho de Deus. Eu não tenho condições de gerar um filho de Deus. Então, como é que esse filho de Deus é gerado em mim? Esse filho de Deus é gerado em mim quando a palavra dele começa a agir dentro de mim e começa a ressuscitar em mim aquela natureza divina que eu recebi lá em Gênesis no capítulo 1. Entende aqui? Então veja, olha o que Ezequiel capítulo 37, não precisa abrir, não precisa colocar no telão, porque vocês conhecem esse texto, pelo menos a alegoria desse texto vocês conhecem. Ezequiel 37, Ezequiel é pegado pelo Espírito, levado num vale que estava cheio de ossos sequíssimos, e aí o Senhor anda com ele pelo vale, coloca ele no meio do vale e pergunta: Ezequiel, podem esses ossos tornarem a viver? Quem são os ossos secos? Somos eu e você. O vale de ossos secos é a história da humanidade, é a história de todos nós. O pecado nos deixou assim. Nós somos o vale de ossos secos. Tudo que a gente produz é morte, tudo que a gente faz é morte. A gente não encontra vida. Se você começa alguma coisa, você produz, no final você vai ver que tudo que a gente faz tem uma tendência ao declínio. Por quê? Porque o pecado fez isso. Sem Deus, a gente não produz vida. Sem Deus, a gente não produz vida. A gente só produz coisas ruins. O homem só consegue fazer coisas ruins. Aí, olha o que o texto vai dizer para nós. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, podem voltar a viver esses ossos? Aí o texto vai dizer para nós que Ezequiel respondeu o quê? Senhor, eu não sei, tu o sabes. Aí foi exatamente nessa hora que Deus disse para ele: já que você não sabe, e eu que sei, então profetiza. O que eu profetizo, Senhor, num lugar desse? Aí o Senhor disse para ele: profetiza e dize, ossos secos, ouve a palavra de Deus. Pergunto para você, preste atenção no que está acontecendo aqui, vê se esse negócio não é um negócio espiritual que eu estou falando aqui agora. Qual é o cemitério mais próximo aqui? De Bangu, Realengo, é onde? Murundu. Vai lá no Murundu e chega lá e começa a pregar. Prega lá um sermão acalorado. Chega no Murundu de noite, de preferência sem ninguém, os coveiros estão tudo descansando. Começa a pregar, porque assim diz o Senhor, e o Senhor vai fazer e tal. Aí tu pergunta assim: quem quer aceitar Jesus aqui agora? Se alguém levantar a mão, eu acho que você sai correndo de lá, e eu também sairia. É ou não é verdade? Por quê? Porque o morto, escuta o que eu estou falando, o morto não responde, porque o morto não tem condições de ouvir. Deus fala para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, vai no vale de ossos secos e profetiza num vale de ossos sequíssimos. Ou seja, não tinha mais orelha ali,
Não tinha mais o negócio estava totalmente, destruído. E Deus está dizendo para ele: profetiza. O que eu vou profetizar? Ouve. Você entende o que Deus está falando aqui? Esse negócio não é muito louco? Vê se isso não tem a ver com a história da nossa salvação. Vê se isso não tem a ver com a história da salvação do mundo. Deus levando a gente para o meio de um monte de lugar onde só tem vale de ossos secos, e a gente pregando, gritando, dizendo: gente, escuta a voz de Deus. E eles não podem ouvir. Por que eles não podem ouvir? Não é porque não querem, é porque sequer têm condições de ouvir, porque os seus ouvidos não estão conectados com vida, eles não têm vida, e porque não têm vida não podem ouvir. A gente era assim, a gente estava morto, não podia ouvir, não tinha como haver nenhuma reação nossa. Então sabe o que Deus fez? Deus levou alguém lá no cemitério da nossa história, no vale de ossos secos da nossa história, e esse alguém profetizou, e a palavra começou a fazer o efeito dela, porque a palavra tem poder de colocar no lugar aquilo que estava em desordem. Então aquilo que estava em desordem naquele vale começou a se reorganizar. Assim foi a nossa vida. Isso é o processo de nascer de novo. Por isso que a gente prega, por isso que a gente anuncia o evangelho, por isso que a gente fala para as pessoas do reino de Deus. Por que a gente está pregando? Porque não é porque ela tem que ouvir, é porque a palavra vai botar no lugar a estrutura para uma hora ela poder receber o poder do Espírito Santo. Aí se colocou de pé um numeroso exército. Aí a pergunta do Senhor é: esses ossos aí esse exército pode ter vida? Aí Ezequiel disse: Senhor, não sei, tu sabes. Aí ele disse: então faz a tua parte. Qual é a tua parte? Só profetiza, porque profeta é para isso. Faz o que eu te chamei para fazer, profetiza. Aí ele profetizou. Qual foi a profecia dessa vez? O segundo elemento. Se o primeiro elemento é a água, a palavra, o segundo elemento é o quê? O Espírito. Necessário nascer da água e do Espírito. Aí ele disse: sopra dos quatro ventos, ó Espírito, sobre este vale. E a Bíblia diz que veio dos quatro ventos o Espírito e soprou, e eles começaram a ganhar vida. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. O novo nascimento é essa conexão com essa minha pátria celeste. É uma ação de Deus em nós, é uma ação do Espírito em nós, é uma ação da palavra em nós. E quando a gente recebe a palavra, ela gera em nós a fé, porque a fé não vem de vós, é dom de Deus. Ela vem dele, e a gente se coloca de pé. Aí ele envia o seu Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é a nova forma de ver a vida, é a maneira de Cristo de enxergar a existência, é a maneira de Cristo de ver as circunstâncias, é a maneira de Cristo de pensar, de raciocinar, de viver, de amar, de ser bondoso. Aí entra os textos que a nossa irmã leu em Colossenses, que está dizendo: buscar o vínculo da perfeição, que é o amor. E aí você começa a processar a vida em Cristo, e quando você começa a processar a vida em Cristo, esse novo ser vai começando a ganhar vida em você, e essa nova vida que em você foi gerada vai suplantando aquele velho homem, e os medos, os temores, os ressentimentos, a falta de amor, a falta de perdão, o ódio, a tristeza, as angústias vão dando lugar para o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, justiça, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra estas coisas não há mais condicionamentos. Você agora vive por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. E aí eu quero terminar com vocês lendo 2 de Paulo aos Coríntios. Coloca aí no telão para mim, por favor, capítulo 5 da 2 de Paulo aos Coríntios. Então, o que é nascer de novo? Nascer de novo é ter essa união entre você e Cristo, de tal modo que o teu eu, esse falso eu, que só mina a tua existência, que só mata você, que só destrói você, que só faz você pensar em coisas negativas, dá lugar àquele
ser divino, que é o Espírito Santo de Deus, atuando em você, que faz você começar a enxergar a vida com alegria, com a verdadeira e genuína alegria. Então olha o que Paulo vai dizer no capítulo 5, no versículo 14. Versículo 14, coloca pra gente aí. Eu vou ler alguns versículos com vocês, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que ele está dizendo? Aquele velho eu, aquela velha existência tem que dar lugar a uma nova existência. Nascer de novo é abdicar deste eu, é renunciar a si mesmo. Aí o versículo 15, olha o que vai dizer. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais, olha aí, para si. Olha o que o texto está dizendo. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então veja, a gente agora não anda mais com base naquelas estruturas que herdamos de nossos pais. Porque eu sei que tem muitos de vocês aqui que o que herdou de seus pais, que o que você recebeu de herança de seus pais é maldito. Tem muita maldição liberada sobre você, palavras malditas, sentimentos que você vem guardando desde a sua tenra infância. Você foi assimilando aquilo, mas você não é isso. Você foi aceitando isso como verdade porque você ouviu de quem você acreditava. Você acreditava nos seus pais, você acreditava naquelas pessoas que eram autoridade sobre você, e você aceitou aquelas palavras colocaram você num estado em que você não consegue ser feliz, porque você não se vê quem você de fato é. Você se vê nesta circunstância da palavra liberada. A palavra liberada por gente que te amaldiçoou, e você tomou. O que é maldição? Maldição é maldizer, é dizer mal. Ele disse mal a teu respeito, por isso que você está tomado por esse sentimento que te joga para baixo. Tudo que você faz é minado, é sabotado, é destruído. Por quê? Porque você recebeu essa herança. Aí ele está dizendo, olha, agora que a gente teve um encontro com Deus, um encontro com Cristo, a gente agora não vive mais para nós mesmos. A gente não vive mais com a herança que recebemos dos nossos pais. Agora a gente vive por aquele que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. A nossa vida agora é para ele. Aí olha o versículo 16, o que ele vai dizer, ó. Olha a virada que ele está dando, Paulo está dando, ó. Assim que daqui por diante, olha o que ele está dizendo. Você pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Assim que daqui por diante a ninguém, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que ele está dizendo é, vocês que andaram com ele nas ruas em Jerusalém, em Nazaré, vocês andaram com ele, vocês não caminharam com ele. Talvez essas pessoas tinham uma ideia a respeito de Jesus, daquele homem que sentava, daquele homem que comia, daquele homem que bebia, daquele homem que cansava. Paulo está dizendo, não, a gente nasceu de novo, a visão é outra. Não nos conhecemos mais como conhecíamos antes. Antes éramos colegas, antes estávamos envoltos em nossos próprios interesses. Agora a gente não tem mais isso. Agora aquele eu foi crucificado, aquelas condições foram destruídas, e agora a gente olha um para o outro como Cristo olha. A gente olha agora um para o outro, respeita um ao outro do jeito que Deus respeita. A nossa relação é uma relação do novo nascimento. Aí o versículo 17 encerra tudo, concluindo de maneira majestosa. Olha o que Paulo vai dizer. Olha aí, versículo 17. Assim que, se alguém está, ou seja, tem a mente de Cristo, morreu para si mesmo e agora vive uma nova vida em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, aquele eu meu, cheio de condições, cheio de medos, cheio de temores, cheios de traumas, cheios de angústias, cheios de vícios. Aquele eu meu que não consegue ser um bom pai, que não consegue ser um bom filho, aquele eu meu que não consegue ser um marido de excelência, aquele eu meu que não consegue ser fiel à igreja, ser fiel aos meus irmãos, aquele eu meu condicionado a uma vida que só pensava em si, que era amante de si, que idolatrava a si, agora deu lugar ao eu em Cristo, uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo
completamente tudo se fez de novo. Vamos ficar de pé comigo, por favor? Já caminho para a gente fazer a nossa oração final. Então, a proposta do Evangelho nunca foi a gente ensinar para as pessoas um caminho para Deus, porque não há caminhos para Deus. Não há caminho para Deus. Porque todo Deus que se preze precisa ser no mínimo 3 coisas: onisciente, onipotente e onipresente. Um Deus que é onipresente, não existe caminho para Ele, porque se Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, não precisa de caminho para Deus. Então a proposta do Evangelho não é um caminho para Deus. A proposta do Evangelho é um retorno para o Pai. É você voltar para o Pai. Aí você fala assim, mas Deus e o Pai não são a mesma coisa? São e não são. São porque nós estamos falando do nosso Deus Pai. E não são porque se você olhar para Ele só como Deus, você está olhando Ele só como um divino poderoso e não como a gênese da sua existência. Porque quando eu falo Pai, eu estou falando de origem. Quando eu falo eu tenho um Pai, eu estou falando eu tenho uma origem. Eu sei qual é o meu DNA, foi dito aqui. Eu sei qual é o meu código genético. Então os que são filhos de Deus entendem que a proposta do Evangelho não foi apresentar a nós um Deus para ser adorado, mas foi apresentar a nós o Pai com quem eu me relaciono e de quem aprendo a ser quem sou. Por isso, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Você não entrou no reino de Deus, porque você não nasceu de novo. Você não nasceu da água. Você não nasceu do Espírito. Por isso você anda pela vida e não vê reino de Deus. E por que tu não vê reino de Deus? Não é porque o reino de Deus não está entre nós. É porque você não é da mesma natureza que Ele. Você continua vendo a vida ainda como a Maria, como José, como Robert, como Abraão, como o Abel. Você continua vendo a vida como esse ser humano que você é, cheio de condições, cheio de barreiras. Mas agora, se você nasce de novo, você começa a enxergar a vida com os óculos de Cristo. Os óculos de Cristo enxerga o reino onde ninguém enxerga, porque Ele é o reino de Deus. Onde Ele está, o reino está com Ele, porque Ele é o filho desse reino. Ele é príncipe desse reino. Onde Ele chega, Ele governa, porque o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por isso o novo nascimento é importante. Para viver isso, só clamando por Ele. E como você ouviu a palavra, eu creio no poder da palavra, ela faz efeito em vós, ela faz efeito em nós. E eu sei que ela está fazendo efeito na sua vida que está em casa também ouvindo. A mesma palavra que está sendo direcionada aqui, está sendo direcionada aí para você, ela faz efeito em você, se você se entregar a Ele. Se você deixar essa palavra entrar em seu coração como uma semente, e que essa semente não caia numa terra que está árida, seca, que essa semente não caia numa terra que está cheia de abrolhos, espinhos, que essa semente não caia numa terra cuja a superfície é tão inóspita, tão dura, que não consiga penetrar-lhe para poder gerar vida, mas que essa semente caia numa boa terra, que ela rasgue a terra do teu coração e que faça você entender qual é a sua natureza em Cristo, e que você tem um Pai que te ama, e esse Pai é Ele que está dizendo para você: eu tenho uma nova vida para você. E essa nova vida é ofertada a nós, para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus.